Olá, pessoal. Nessa aula vamos dar uma visão para vocês como é que funciona a relação entre sistema operacional, memória RAM e o programa que você pede para executar. Não importa qual a linguagem de programação, isso aqui é uma visão geral. Então, olha só, pessoal, nós temos o contexto aqui da sua memória RAM, representada por esse retângulo verde aqui, ó. É o contexto da sua memória RAM, tá? Representado por esse retângulo verde. O meu íconezinho fica da meu mouse fica pequeno, mas vocês conseguem ver aqui, ó, estou movimentando ele. Então, isso aqui representa a minha memória RAM do meu sistema. Então, vamos supor que essa memória RAM seja de 8 GB de memória RAM, que é o que tem representado por esse retângulo verde aqui. E aí nós temos a visão de que não importa se o sistema é Windows, se o sistema operacional é Windows, Linux ou Unix, né? Para você executar um programa, obrigatoriamente ele precisa estar na memória RAM. A princípio, todo programa que você pede para executar, ele está no HD. Então, como o programa para ser executado precisa estar na memória RAM, então eu preciso carregar este programa para a memória RAM. O seu próprio sistema operacional, por exemplo, é um programa de computador. Tá? Então, ele é um programa, então ele precisa ser carregado para a memória RAM. Então, por isso que quando você pega uma máquina totalmente desligada, sem energia, né, sem estar energizada, né, que essas fontes de energia de hoje deixam o computador energizado, né, ou seja, se você for ligar um computador a frio, né, seria o termo mais correto, ele demora para te apresentar, para deixar disponível para você utilizar, demora um pouco, porque ele precisa carregar o sistema operacional ou parte do sistema operacional para a memória RAM. Uma vez que ele carrega, que o sistema operacional é carregado, então o sistema operacional passa a tomar controle sobre o seu contexto desse sistema computacional. Então, o sistema operacional, ao estar carregado na sua memória, está sendo executado, a sua memória RAM ela é dividida virtualmente em dois grandes blocos. Antes eu tinha memória RAM totalmente livre aqui, ó, né? E agora eu tenho dois grandes blocos, né? É a memória RAM segmentada em blocos, onde esse bloco menor chama-se espaço do kernel e esse bloco maior chama-se espaço do usuário. Por que ele faz isso? Porque o sistema operacional fica residente, o programa sistema operacional fica residente no espaço do kernel. Ele ocupa, a princípio, todo esse espaço? Não, ele ocupa apenas parte dele, só que como o sistema operacional é um programa, durante a execução do seu sistema operacional, ele precisa alocar espaço para armazenar dados que são gerados durante a execução do seu sistema. Então, esse é o espaço do kernel, certo? E esse espaço do usuário é onde vai ser utilizado para ser executados os programas que você roda sobre o sistema operacional. Então, chama-se espaço do usuário. Se você, num contexto de 8 GB, por exemplo, 2 GB fica reservado exclusivo para o sistema operacional e 6 GB são para executar as suas aplicações que você roda sobre o sistema operacional. Então, na prática, quando você tem um sistema computacional que tem 8 GB de memória RAM, na prática você vai ter apenas 6 GB livre para rodar as suas aplicações. Tá? Isso é uma referência que eu estou lhe dando para que você tenha noção disso. Bom, uma vez que você pede para rodar uma aplicação sobre um sistema operacional, que hoje você tanto faz seja Windows, Linux e Unix, o próprio sistema operacional é macOS, né, que é o que eu estou usando aqui, que na verdade é a variação do Unix, né? Quando você pede para rodar uma aplicação, é alocado um espaço de memória, ó, que é representado por esse bloco azul aqui para mim, ó, que chama-se espaço de endereçamento do processo. Ou seja, quando você pede para rodar uma aplicação, na prática, o sistema operacional vai alocar um espaço de memória dentro do espaço do usuário aqui, ó, dentro desse espaço do usuário aqui, ó, ele vai alocar, abriu aqui uma. Vou alocar um espaço de memória aqui dentro do espaço do usuário, que é esse espaço aqui, ó, tá? Para que rode a sua aplicação, porque, mais uma vez, todo programa que vai rodar sobre um computador, ele precisa estar na memória RAM. Então, a princípio, quando você pede para rodar um programa, ele precisa ser carregado parcialmente ou integralmente para a memória RAM. Tá? Uma vez que ele tenha carregado lá, tá? É alocado um espaço de memória para onde ele deverá ser carregado. Esse espaço de memória chama-se espaço de endereçamento do processo. Então, reservado a área de memória. Qual o tamanho dessa área a ser reservada? Depende do tamanho do programa que você vai executar. A informação do tamanho necessário
está dentro do próprio código do programa que você pede para executar. Bom, então essa é a ideia básica que você tem, que se tem. Quando eu olho de forma mais microscópica sobre esta área aqui, ó, do seu espaço de endereçamento do processo, ela é segmentada, no mínimo, em 3 grandes regiões, chamada heap, pilha e código. Né? Do porquê disso. Né? Isso aqui é independente do programa feito em qualquer linguagem de programação, no mínimo você vai ter esses 3 segmentos. Pode ser que você tenha mais com outras denominações, mas no mínimo você vai ter heap, pilha e código. Tá? Então, aqui, esta área de memória, ou seja, esse espaço de endereçamento do processo, se você olhar essa área de forma mais próxima, você vai ver que ela foi segmentada em heap, pilha e código. O código da aplicação, que é imutável, ele é carregado para esta área de memória aqui, este segmento. Então, ele é carregado aqui para dentro, e ele chama-se... e aqui é carregado o código que vai ser executado. Essa é uma área de memória imutável, significa que eu não posso escrever dentro dele, eu posso só ler o seu conteúdo e pedir para executar. Durante a execução do seu programa, você gera dados gerados ou são armazenados nessa área de memória chamada pilha, ou nessa área de memória chamada heap. Quando eu olho a nível da linguagem de programação dos programas feitos em Java, né, todo objeto criado no Java, ele obrigatoriamente ele é alocado a área de memória para ela no heap. E toda variável que você cria dentro de um método, ele é colocado dentro de uma pilha. Né? Aqui na área do heap só vai ter objetos? Não, que também vai ter variáveis, dados de variáveis que não são objetos. Tá? E você, programador, controla se você quer criar a variável aqui ou aqui. Então, na prática, você executa as instruções aqui, os dados temporários que são gerados durante a execução do seu programa ou são armazenados aqui ou são armazenados aqui. Então, na prática, o que eu tenho? Na prática, o que eu tenho é isso. Tá? Então, vamos parar por aqui, esse é o início da nossa aula, associação entre sistema operacional, memória e programas. Até a próxima aula, pessoal.